Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos aqui a esta tertúlia com o tema de que estratégias para Coimbra e para a sua universidade atraírem visitantes. Quero começar por agradecer a presença de Assunção Ataíde, Presidente da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, de Pedro Machado, Presidente da Comissão Executiva da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, e Luís Simões da Silva, Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, com o Pluro do Turismo. Vamos ter um primeiro período com intervenção de cada participante, depois algum debate entre os participantes, segue-se resposta a perguntas que eventualmente sejam colocadas por Facebook e no final um encerramento por parte do coordenador do Movimento Somos Coimbra, José Manuel Silva. Eu penso que é consensual que o mais importante fator de desenvolvimento turístico em Coimbra nos últimos tempos foi a classificação pela Unesco em 2013 da UC Alta Sofia como Património da Humanidade. É certo que também devido a um forte impulso na reta final dado durante a minha estadia na reitoria, que se iniciou em 2011, mas também acho que é inequívoco que foi essencialmente devido à clarividente iniciativa do reitor Seabra Santos, que preparou o caminho durante longos anos. Esta classificação pela Unesco, que foi potenciada pela criação na UC a partir de 2012 de uma estrutura dedicada à atividade turística, que trabalhou, aliás, com grande sinergia com a entidade regional de turismo do Centro de Portugal, resultou num grande ganho para a universidade, que passou a dispor de uma fonte de receita muito importante. Em primeiro lugar, para a preservação do património histórico. As obras de conservação têm sucedido a um ritmo sem paralelo desde meados do século passado, quando os monumentos fizeram diversas intervenções pesadas, aliás, algumas delas e pouco avisadas, de acordo com os parâmetros que nós consideramos válidos neste momento. Mas também essa fonte de receita é importante para suporte às missões da universidade, investigar e ensinar. A região centro beneficiou muito significativamente deste crescido fluxo de turistas, que aliás não ocorreu noutros monumentos patrimónios da humanidade da região centro, quando eles foram classificados, portanto aqui houve uma diferença clara. Mas a cidade de Coimbra beneficiou particularmente, em especial a Baixa, que conheceu, eu diria, quase um renascimento, essencialmente na zona mais frequentada pelos turistas. Agora, a pandemia veio colocar esta situação em causa, até porque à volta de 90% dos visitantes à Universidade Alta Sofia eram estrangeiros. Isso quase parou. É certo que todos nós sabemos que se trata de um efeito temporário, mas também sabemos que realisticamente a pandemia não estará afastada antes de ano e meio, 2 anos. E por isso eu queria colocar aqui aos nossos convidados essencialmente duas questões ou dois motivos de reflexão. Primeiro é o curto prazo. O que é que nós podemos fazer para mitigar a curto prazo a diminuição dos visitantes, portanto, durante a pandemia. E em segundo, sabendo nós que o passado não se repete e, portanto, a configuração dos fluxos turísticos não vai seguramente ser igual depois da pandemia passada àquilo que era antes, como é que nós devemos estar do lado daqueles que saem mais fortes desta dificuldade e não daqueles que saem esquecidos ou enfraquecidos dessa pandemia. Aquilo que proponho é que talvez pudéssemos começar por ouvir o Dr. Pedro Machado, visto que ele tem, digamos, o âmbito mais alargado. Depois passaria a palavra ao Vice-Reitor Luís Simões da Silva, que, enfim, está diretamente associado àquilo que é a fonte de atração principal, e depois a doutora Assunção Ataíde, que, digamos, está numa zona da cidade e que se preocupa particularmente numa zona da cidade que tem sido muito influenciada por esse mesmo fluxo turístico e agora também por esta quebra. E, portanto, Dr. Pedro Machado. Muito obrigado, João Gabriel. Magnífico, sempre, uma vez magnífico, sempre magnífico, é assim que nos costumamos tratar. Estimada Assunção, também, muito obrigado por estar a partilhar este painel e, naturalmente, ao nosso vice-reitor, Luís Simões. É um prazer reencontrar-nos tantas vezes que o fazemos e hoje mais uma. Estou seguro que vai ser mais uma conversa cheia de substância, como tem sido normalmente. Um agradecimento também ao desafio que nos é colocado pelo Somos Coimbra, e acho que estas tertúlias se revestem de um caráter formativo e informativo. Procurarei dar o meu contributo atendendo às funções que hoje desempenho
e esperar que esse contributo seja também ele, no mínimo, interessante para a nossa conversa, para a nossa tertúlia de hoje. A primeira nota que eu gostava de partilhar face ao desafio que nos é colocado é de que a marca Coimbra, a marca região, felizmente que não saem atingidas no seu âmago por força do Covid. O Covid nunca é uma boa notícia e, portanto, não estamos a partir de um pressuposto de que estamos imunes a esta pandemia, mas, ao contrário de outros acidentes, de outras catástrofes que assolaram o centro de Portugal, lembro-me dos incêndios de 2017, lembro-me do Leslie de 2018, em que houve destruição maciça ou de produto, ou de recursos, ou de paisagem, ou de bens materiais. O Covid não teve esse impacto direto naquilo que é a nossa infraestrutura, naquilo que é a nossa marca, da mesma forma que não teve o impacto direto no nosso produto. E por isso, o processo de recomeço, o processo de reinício, de retoma da atividade é substantivamente diferente se estivéssemos a falar de um outro tipo de catástrofe que tivesse assolado a região ou o país e que nos tivesse deixado mazelas ou um conjunto de perturbações que não nos deixassem pensar o médio e o curto prazo de forma diferente daquela que estamos a pensar. E, portanto, a primeira nota é: a marca está cá, o produto turístico está cá todo. Aliás, o João Gabriel acabou de nos dar o exemplo da universidade, da sua classificação e do potencial que isso teve e o impacto direto que teve na atração dos turistas nacionais e estrangeiros, muito em particular turistas estrangeiros. E, portanto, digamos que se hoje pudéssemos ter o tal antídoto, o tal antiviral ou a vacina para o Covid, provavelmente, dentro de muito pouco tempo, nós teríamos a retoma de um conjunto de fluxos turísticos significativos. Segunda nota tem a ver com o facto de hoje, por força desta pandemia, destinos, marcas, produtos estão mais vulneráveis, já não para aspectos que até aqui nós tínhamos preocupações na sua estruturação, quer conjuntural, quer de longo prazo, mas para aspectos que se prendem com aquilo que nós hoje vulgarmente chamamos de sustentabilidade sanitária. Percepção de segurança e sustentabilidade sanitária. E aí, para este processo que vamos viver e conviver nos próximos tempos, a primeira nota prática que eu julgo que vamos ter que interpretar, e o nosso vice-reitor, que tem a tutela direta sobre este bem patrimonial, é aquilo que nós chamamos a segurança nas âncoras. O que é a segurança nas âncoras? É para além de todos os protocolos que nós conhecemos nos restaurantes, nos hotéis, e cuja opinião pública hoje está mais sensível para as boas práticas do uso da máscara, da desinfecção das mãos, etc. Também as âncoras, os patrimónios, os nossos lugares, neste caso concreto, os bens do património mundial, têm que ter de forma muito visível essa percepção de segurança para podermos criar condições para a visitação. E por isso, mais do que termos o selo Clean and Safe exposto numa qualquer porta ou vitrine, mais do que termos os nossos sites, e temos que os ter, bem munidos de informação que permita a quem venha, a um visitante nacional ou estrangeiro, perceber o que é que tem que fazer para ter uma visita em segurança. Eu acho que é muito importante que estas nossas âncoras também tenham muito presente os circuitos físicos de entrada e saída, os processos com que podemos assegurar, nomeadamente quando nós olhávamos para os nossos bens, o caso da Joanina, e não só, que tinha uma grande concentração de fluxos, procurarmos naturalmente, e isso é um trabalho que a Universidade já vem a fazer há um tempo esta parte, connosco também, no sentido de podermos também disseminar esses fluxos por outros pontos de interesse para que possamos, de alguma forma, aumentar essa percepção de segurança. E, portanto, associada à ideia de marca, e a ideia de marca que falávamos há bocadinho, é muito interessante percebermos a ideia de marca por duas ordens de razão. Porque num estudo feito a cerca de 20 países pela Engelmann, que é uma consultora alemã, nós percebemos 3, 4 prerrogativas ou 3 ou 4 premissas que é importante que a marca Coimbra, que a marca Património, não deixe de o fazer. Em primeiro lugar, é continuar a comunicar. Está provado que as marcas que saem do circuito, as marcas que de alguma forma até fazem um compasso de espera, ou entendem que há aqui um período que não se deve comunicar, normalmente essas marcas saem do radar e têm maior dificuldade a voltar a entrar no radar daqueles
que queremos atrair. Segundo, as marcas devem colocar no seu processo de comunicação as opções viradas para resolver problemas concretos das pessoas. E, portanto, não aquilo que faziam até aqui, muitas vezes a comunicação generalista, uma comunicação mais global e depois, de alguma forma, expectarmos que as pessoas possam ocorrer. As marcas devem comunicar e devem ter nos seus conteúdos respostas concretas para aquilo que as pessoas hoje precisam. Falámos na questão da percepção de segurança, pois as marcas têm que comunicar que a vinda e que a visitação pode e deve ser feita com segurança desde que. E terceiro, era outro das conclusões desse estudo que foi feito pela Enderman, é que as marcas têm que comunicar com verdade. E, portanto, não vale a pena dizermos venham para cá que está tudo bem, porque não está tudo bem, nem vale a pena dizer de que daqui a um mês já não se passa nada e, portanto, não vamos ser rigorosos. Não, temos que ser rigorosos. E é neste processo de comunicação que eu julgo que quer a universidade, quer a marca Coimbra, e é generalizado para todas as outras marcas, que nós precisamos, de facto, de passar para esta timeline de um período que nós estimamos que vai decorrer entre julho e outubro, entre julho e novembro, de alguma retoma da atividade, sobretudo ao nível dos estrangeiros. A discussão de hoje, que é muito atual sobre as companhias aéreas, a nossa TAP em particular, pode resumir-se, no caso da visita turística, a uma frase: não há voos, não há mercados. E, portanto, aquilo parece ser uma discussão um bocadinho estéril, que tem pouco a ver connosco, sobre a nossa TAP, uma vez que a região de Coimbra não tem aeroporto, e Coimbra em particular, que somos servidos por 2 aeroportos, Lisboa e Porto, e que a TAP é de sumenos importância, não é. Uma companhia aérea é estratégica para nós, para podermos ter e alimentar o conjunto dos fluxos que tínhamos vindo a conquistar nos últimos anos. A região centro, apesar de 2019 ser uma região que apresenta um crescimento e, sobretudo, no que diz respeito ao mercado nacional, ao mercado interno, com praticamente 55% de turistas nacionais, os outros 44%, 45% de turistas estrangeiros são hoje uma fatia muito importante. E, sobretudo, em mercados que cresceram repentinamente e dos quais, nomeadamente, a universidade tem grande relacionamento institucional e até profissional, o que é o caso do Brasil, que em poucos anos ultrapassou a Itália, ultrapassou mercados ditos tradicionais para o centro de Portugal e que hoje são ocupados por mercados de média e por mercados de longa distância. E, portanto, precisamos muito de ter a percepção para que recuperemos esses turistas internacionais, aqueles que nos habituámos a ver nas nossas ruas, nas nossas praças, nas nossas cidades. Nós temos na componente do fluxo do tráfego aéreo uma parte muito importante. E essa parte é tão importante que, em trabalhos que ainda hoje estivemos a desenvolver, percebemos que provavelmente teremos que contar com os espanhóis até setembro, outubro. A informação que tínhamos era que muitos DMCs, muitos operadores, muitos agentes de viagens de incoming tinham reservas para setembro e para outubro e que, por força desta, vamos lhe chamar, mini segunda vaga que está a acontecer, sobretudo na região de Lisboa, estão neste momento a transferir todas as reservas que tinham para 2020 para 2021. E por isso é verdade, João Gabriel, provavelmente não teremos um registro normal entre menos de junho de 21 até ao final de 21, provavelmente até à Páscoa de 2022, que é para aí que apontam mercados, como é o caso do mercado alemão. E por isso, nesta terceira linha de pensamento, de discussão da nossa tertúlia, reforçar esta ideia da nossa ligação e da importância que têm aí hoje os mercados externos, mesmo até para a área do comércio, que a Assunção aqui também representa, através da Agência para a Promoção da Baixa, e dizer-vos que neste ano, provavelmente, vamos ter essencialmente esses mercados externos a viajarem para aquilo que nós chamamos de zonas de conforto. Os portugueses a viajar dentro de Portugal, os franceses a viajarem mais dentro da França, os brasileiros não vão poder viajar tão cedo, os americanos também não, e os asiáticos, que já eram uma fatia muito importante e que tinham já previsto virem também para a Europa e para Portugal, provavelmente este ano vão ficar ainda retidos na Ásia. E por isso vamos ter que contar com o mercado nacional, que é aqui que quer chegar. E contando com o mercado interno, com o mercado nacional, que vai ser disputado por nós, que vai ser disputado pelo Porto e Norte, que vai ser disputado por Lisboa, que vai ser disputado pelas nossas congêneres, nós vamos ter que ter, de facto, propostas de valor para o mercado interno, para o mercado nacional. Este mercado interno é um mercado que hoje tem características como estas. Viaja para distâncias mais curtas e, portanto, percebemos que até aqui aquilo podia ser uma motivação de viagem que demorava 2, 3, 4 horas, passou a traduzir-se em viagens mais curtas.
viajam em meios de locomoção mais amigáveis, nomeadamente viatura própria, ao contrário de viajarem em grandes meios de transporte. É por isso que nós deixámos de ver autocarros, naturalmente, e não circulam hoje. Circulou comecei a ver 2 autocarros a circular, mas globalmente não vemos autocarros ainda a circular. Tem também contrapartidas interessantes. Vemos os portugueses a viajar dentro de Portugal e reservam mais noites do que aquilo que reservam até aqui. Aliás, o João Gabriel lembra-se das nossas discussões, a estadia média é ainda muito baixa, 1,8, 1,7 noites, na região centro, em Coimbra em particular, e portanto nós há anos que vemos a trabalhar no sentido de podermos fazer com que a estadia possa durar mais noites, e hoje temos esse registro. Temos pessoas que viajam mais ficam mais dias, ao contrário daquilo que faziam até aqui, que era irem para um sítio, ficar 1 ou 2 noites e depois no dia a seguir, ou 2 dias depois, viajarem para outros pontos. Isto não estão a fazer, estão a ficar claramente mais retidos nestes pontos de interesse, e talvez por isso seja tão interessante, e perdoe-me só ir buscar 2, 3 exemplos do que temos vindo a fazer nas últimas semanas, podermos estruturar a oferta de forma a que o consumidor, neste caso o consumidor nacional, tenha acesso a uma informação clara, objetiva, do nosso ponto de vista, bem estruturada. Vou-vos citar o caso do guia que saiu com o Expresso há 2 semanas, o Guia do Património Mundial. Este Guia do Património Mundial procura fazer o quê? Foram 80.000 exemplares que nós lançámos há 2 semanas. Tem, naturalmente, uma abordagem sobre as 4 cidades âncora dos nossos lugares do património mundial, Coimbra, Alcobaça, Batalha e Tomar, e tem, naturalmente, um conjunto de páginas significativas sobre aquilo que são as mais-valias da nossa universidade, enquanto, obviamente, Alta e Sofia conjunto. E aqui nós procuramos chegar, pelo menos, àquilo que é uma fatia muito importante, procurando estruturar um produto que permita atrair o consumidor e que o faça ficar, pelo menos, 3, 4 noites na nossa região. E este é o caso dos lugares de património mundial, que, no fundo, é também evocativo dos 7 anos de classificação pela Unesco da nossa universidade, que, felizmente, tão bons resultados trouxe. Procuramos intensificar este capital de atração através de um outro conjunto estruturado de propostas de valor, o caso do turismo espiritual e religioso. Este espiritual e religioso, que tem, por exemplo, a cidade de Coimbra no epicentro de 2 das suas grandes rotas. A rota do turismo judaico, e basta pensarmos que, por exemplo, no próximo sábado vai ser inaugurado o Centro de Interpretação Cultural ali junto ao Arco da Almedina, que é exatamente onde temos uma parte significativa da memória da nossa judiaria, ou, por exemplo, o Caminho Português de Santiago. E podíamos citar muitos exemplos, estamos a falar apenas naqueles que nós nos concentramos nestes últimos 3 meses, através da estruturação de produto turístico que ofereça essa amplitude de oferta. A capacidade de atrair públicos e segmentos diferenciados, a possibilidade de lhe oferecer experiências e produtos turísticos integrados que permitam ancorar a visita e prolongar mais tempo a visita e, naturalmente, a partir daqui, irradiar a oferta turística a partir dos 2 exemplos que citei aqui. Quero dizer com isto, João Gabriel, eu não sei o tempo que temos, eu sei que tínhamos pouco tempo e não sei se já estou a ultrapassar, o meu amigo é que gere, mas dizer-vos que, portanto, estes são apenas 3 temas da reflexão, a ideia da marca e o que é que isto significa, a importância dos mercados externos e a importância da mobilidade e da acessibilidade e a nossa concentração agora no mercado interno, que vai durar seguramente, como disse, até outubro, novembro, onde nós calculamos que possamos ter alguma reanimação dos mercados internacionais, a começar, obviamente, por Espanha, que está aqui ao lado. Aliás, a fronteira abriu no dia 1, já foi possível ver algumas matrículas espanholas a circular ontem em Aveiro, hoje em Coimbra, pelas nossas autoestradas e, portanto, os nossos amigos espanhóis estavam, de facto, ávidos de poderem sair e é sobre eles que nós agora vamos concentrar toda a campanha da promoção da marca do centro de Portugal e, muito em particular, das marcas como Coimbra, que é, de facto, a marca mais substantiva no seu conjunto, comparada com outras submarcas que temos da região centro. Mercado este espanhol, em que vamos procurar atrair, através daquilo que são 3 dos vetores mais procurados pelos consumidores espanhóis. Obviamente o património e a cultura, como não podia deixar de ser, também a gastronomia e muito associado à ideia dos vinhos e também, obviamente, o facto de sermos uma
de termos mais de 280 km de costa e ser aqui, de facto, um atrativo muito forte, como está a acontecer já com a Figueira da Foz, onde se voltaram a ver, diziam hoje, alguns agentes económicos, alguns operadores da Figueira da Foz, espanhóis com segunda residência que há uns anos que não vinham à Figueira da Foz. Também é um dado curioso, que estão-se aqui a abrir, eventualmente, oportunidades que nós até agora não tínhamos registado. Muito bem, muito obrigado. Está aqui feita uma visão abrangente. Eu agora pedi aqui ao Luís Simões da Silva, portanto, como vice-reitor da Universidade, que tem esta tarefa difícil de encontrar um caminho no meio destas dificuldades, de partilhar connosco os seus pensamentos e aquilo que a Universidade está a fazer. Muito boa noite. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os meus colegas, o João Gabriel, felicitar por esta iniciativa de podermos dirigir-nos diretamente à população da cidade de Coimbra, que muitas vezes não conhece muitas das coisas que existem em Coimbra. E portanto, isso é um desafio muito importante, conseguir conquistar a população de Coimbra para serem também a nossa primeira linha na disseminação daquilo que existe para visitar. E que muitas vezes, como disse, não é bem conhecido. E, portanto, começava por manifestar que a Universidade tem todo o gosto e está a organizar iniciativas locais para poder dar a conhecer, quiçá, aspectos que não são tão badalados, que muitas vezes não são tão divulgados, e falarei disso um pouco mais à frente. Naturalmente que eu ia começar por falar mais sobre a perspectiva de mais longo prazo e depois então terminava com como tentar mitigar aqui o problema de curto prazo, porque acho que é mais fácil perceber desta maneira. Eu devo dizer que a Universidade tem, portanto, todos sabem, tem um património riquíssimo, quer material, quer imaterial, e eu diria a maior parte não é visitável ou não é facilmente visitável. E portanto, esse é um aspecto que desde que, portanto, assumimos funções, nos fez refletir bastante e perceber como é que nós podemos garantir que as pessoas possam usufruir desse, digamos, património escondido, que não é facilmente visitável. E, portanto, estabelecemos, eu diria, 4 princípios que são aqueles que norteiam o plano que estamos a implementar para conseguir ter uma oferta que possa, naturalmente, que será de longo prazo, mas que fortaleça, independentemente de episódios mais pontuais, pandemias, etc., mas que fortaleça a capacidade de Coimbra e da Universidade de Coimbra poderem aparecer como um destino muito interessante. O primeiro é, naturalmente, a qualidade da oferta. Temos que promover o que é único, e isso não falta em Coimbra, não falta na Universidade de Coimbra. Em segundo lugar, essa excelência da oferta tem que ter qualidade, tem que ser uma visita com qualidade, tem que haver qualidade na experiência. Isso significa que tem que existir todo um conjunto de aspectos logísticos que fazem com que o visitante goste daquilo que vê, goste daquilo que visita, mas que se sinta confortável com essa experiência. Portanto, e aí há um conjunto alargado de iniciativas em tudo. Terceiro aspecto, ou terceiro vetor fundamental, é promover uma oferta integrada. Isto é, não fazer ofertas desgarradas, mas conseguir dar ao visitante uma visão de que tem a Biblioteca Joanina para ver, mas há muito mais coisas. Não necessitam de ser visitadas no mesmo dia, ou na mesma visita, mas mostrar que existe um conjunto de ofertas que vale a pena conhecer. E, finalmente, e não menos importante que estes 3 primeiros,
valorizar as parcerias. Nós temos que gerar e contribuir para que haja uma cadeia de valor que mobilize todos os agentes económicos para sempre ajudarem e maximizarem aquilo que pode ser a sua oferta, a contribuição que podem dar para essa tal satisfação do visitante que naturalmente vem visitar a universidade, mas vai ver outras coisas, vai almoçar num restaurante, vai eventualmente dormir, pernoitar em Coimbra, vai passear pela cidade, vai visitar outras coisas fora de Coimbra e, portanto, isso tem que ser feito também promovendo essas parcerias e a universidade sendo, portanto, tendo sido ou sendo o maior atrativo da cidade, naturalmente tem a obrigação de estar em primeira linha a juntar todos os agentes económicos e promover a restante oferta que exista na região. Como é que estamos a tentar organizar este aspecto? Primeiro, ter uma oferta patrimonial e museológica polimodal. Portanto, partindo da alta da Coimbra, em que existem ofertas, naturalmente, começando pelo Paço das Escolas, Biblioteca Joanina, Capela São Miguel, Palácio Real, mas existe um conjunto adicional de oferta que está espalhada por todo o polo e que não é viável concentral, não é desejável, diria eu, concentral num sítio. Aliás, isso permite ter o atrativo adicional, em muitos casos, de conhecer espólio no sítio onde eles efetivamente foram gerados. E, portanto, não ter aqui a ambição do grande edifício que tem lá tudo dentro, mas dizer o que nasceu no Colégio São Bento deve ser visitado no Colégio São Bento e por aí adiante. E eu devo dizer que desse ponto de vista, o Jardim Botânico é parte integrante desta oferta e, além disso, tem que haver uma ligação muito forte entre o que é esta oferta na Alta de Coimbra com os pontos, os fluxos que os visitantes vão utilizar para atingir este ponto. O Museu da Ciência tem, e repito um pouco o que já disse, tem espólio que não é conhecido e que não está organizado de forma a tirar partido do que é uma realidade tripla, que é o valor intrínseco daquilo que temos para mostrar, a história de como é que esse espólio apareceu em Coimbra, que por si só é uma história que tem todo o interesse e todas as viagens filosóficas, etc., por si só é um atrativo único. Isso não existe em mais museu de história natural no mundo. Quer dizer, dinossauros ou leões empalhados existem em todo lado. Agora, como é que aquela peça veio ter aqui a Coimbra e só existe em Coimbra? Porque essa exposição foi única. E, naturalmente, o contexto, o terceiro aspecto, é a inserção de tudo isso no desenvolvimento da história da universidade, da história de Portugal. E, portanto, nós temos aqui uma tripla oferta que deve ser mostrada toda em conjunto e, como tal, constituir uma oferta única no mundo. Responder ao tal primeiro princípio de ter uma qualidade de oferta que conquista o visitante, porque ele não vai conseguir encontrar isso em mais lado nenhum. Depois, conseguir ampliar a oferta. E ampliar a oferta sem, eu diria, sem um plano megalómano que está concluído daqui a 10 anos. Os tempos não são de molde a esperar muito tempo pela concretização das coisas. As pessoas querem ver as coisas a acontecer porque o ritmo de vida é muito rápido e, portanto, a implementação de um plano por fases que permita disponibilizar oferta nova todos os anos. E eu, pronto, aqui há tempos tivemos uma sessão, também estive com o Pedro Machado e anunciei isso. Neste ano 2020, apesar
do Covid e todas estas dificuldades, nós vamos abrir um gabinete de curiosidades, que será, por assim dizer, a porta de entrada para aquilo que é a museologia científica. É o início das coisas. Já tem financiamento mecenático garantido, está em desenvolvimento e esperamos abri-lo em dezembro deste ano. E será o único no mundo, porque de facto também não existem gabinetes de curiosidade, pelo menos com a dimensão que este vai ter, não existem muitos na Europa e os que existem são razoavelmente pequenos. E, portanto, pensamos que isso vai criar esta dinâmica de mostrar que Coimbra tem todos os anos qualquer coisa nova para oferecer. Posso falar de Museu da Medicina, naturalmente um projeto que esperamos que possa desenvolver-se durante o ano de 2021, a Galeria da Antropologia, o Museu Académico. O Museu Académico é uma estrutura completamente inexplorada, que tem que ver com outro tipo de público e, portanto, pode acrescentar àquilo que é a atração que a Universidade e a cidade de Coimbra podem, e neste caso, muito direcionado talvez até para a população portuguesa, que talvez seja mais sensível ao museu académico, à tradição académica, que é uma coisa que lhes diz respeito muito mais diretamente. Exposições temporárias, portanto, e devo dizer que, por exemplo, fizemos já este ano, tinha aberto no dia 1 de março a exposição do Leonardo da Vinci, que está novamente reaberta, e tudo isto complementado com mais uma coisa. Muitos dos edifícios históricos da universidade têm por si só qualquer coisa que vale a pena ver. Não são necessariamente, não são ofertas que precisem de um bilhete e de pagar para se visitar, mas quem não gostará de saber que pode entrar ali no átrio do edifício do Departamento de Matemática e ver uns painéis do Almada Negreiros e ter uma pequena história que o vai entusiasmar a querer ver mais coisas. E quem diz isso, basta continuar o percurso pela alta e existe um sem número de situações que têm estas características. Segundo aspecto, a qualidade da experiência. Estamos a desenvolver um trabalho profundo de requalificação de infraestruturas logísticas de apoio ao turismo. Uma que já vinha atrás, entrou em funcionamento agora, que é toda a gestão da bilhética é neste momento feita online e eletrónica, ou seja, qualquer visitante compra o bilhete previamente online. Isto é uma mudança muito significativa e dá uma flexibilidade e abre portas. Depois o aspecto o quarto aspecto que eu enunciei da valorização de parcerias. Uma nova loja central, já agora vou dizer, vai abrir este sábado, no dia 4 de julho, dia da cidade de Coimbra. Vai abrir este sábado, abrirá depois definitivamente daqui a uma semana, mas este sábado e domingo estará aberta a nova loja junto da nova bilheteira. Ao mesmo tempo que isso está associado à reformulação do tráfego dos autocarros. Não há muitos neste momento, como sabemos, mas deixa de haver aquela quantidade de autocarros na Rua Larga e passam a ter outro circuito que vai libertar e tornar mais agradável o usufruto daqui dos espaços pedonais da universidade. Intervenções em coisas tão simples como WCs, cacifos, acessibilidades nos próprios museus. Fizemos uma candidatura que está agora em fase final esperemos, de aprovação para implementar acessibilidades no Colégio de Jesus. Como sabemos, os edifícios antigos não tinham elevadores, têm muitas escadas e naturalmente isso é um aspecto essencial. Sinalética, recuperação e requalificação, isso é um processo contínuo. Pronto, então, quem visitou o pátio da universidade há pouco tempo viu que as fachadas e os telhados de parte dos edifícios já estão recuperados, mas, portanto, como digo, isso é uma tarefa contínua que os edifícios com esta idade necessitam a todo momento. E, naturalmente, ter também uma atuação muito forte ao nível da promoção e do marketing.
Complementa-se a isto um aspecto que será iniciado muito brevemente, que é a loja online da Universidade de Coimbra. A loja online da Universidade de Coimbra vai precisamente promover a oferta integrada de tudo aquilo que a Universidade produz e que possa ter interesse. Isto é, toda a produção da imprensa da Universidade vai estar nessa loja online. Tudo o que é merchandising associado ao turismo vai estar nessa loja online e, portanto, isso permite contribuir para divulgar melhor aquilo que a Universidade tem e também funcionar mesmo sem que o visitante esteja presencialmente aqui em Coimbra. Novos produtos, Coimbra by Night tem como objetivo precisamente ajudar, naturalmente em parceria, que o turista pernoite em Coimbra mais tempo, porque tem atividades à noite e, portanto, naturalmente tem que ficar cá, senão não é viável. Finalmente, não me querendo alongar muito, o meu tempo acho que já passou também, a valorização das parcerias. Isto significa trabalhar com toda a cadeia de valor e todos os agentes económicos, com hoteleiros, restaurantes, com os outros museus, com quer privados, quer públicos, quer da autarquia, quer com os outros lugares património da região centro, património mundial da região centro de Coimbra, e a Universidade ajudar a conduzir os visitantes também para esses locais. Naturalmente, isto é bidirecional, esperamos que tenha também, que isso aconteça nos dois sentidos, mas pensamos que assim reforçamos a oferta e contribuímos mais uma vez para as pessoas elegerem a região centro e Coimbra como o seu destino turístico. Finalmente, como tentar agora ultrapassar este período mais próximo? Aí, Pedro Machado já disse muito do que eu queria dizer, mas eu queria reforçar, implementar todas as medidas que possam diminuir o risco. Naturalmente, diminuir a quantidade de pessoas, não há segredo. Obviamente que se antes entravam 60 pessoas simultaneamente na Biblioteca Joanina, agora só deixamos entrar 10. Tem que ser mesmo assim, quer dizer, não podemos ter compromissos quando falamos de saúde pública. Criar todas as regras para minimizar o contacto de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde e as que a Direção-Geral de Saúde também não dá e que fazem sentido. Obrigar o uso de máscara, manter distanciamentos, ter dispositivos de dispensadores para, em muitos locais, evitar o contacto físico o mais possível. Portanto, e temos um conjunto de regras que foram divulgadas e que estão públicas da forma como atuamos. E para além de tudo isto, estar sempre pronto a melhorar este procedimento. Isto não é um procedimento fixo. Dia a dia, identificamos o que pode ser melhorado e imediatamente intervimos no sentido de conseguir garantir um pouco mais de segurança dos visitantes e diminuição do risco de contágio. Eu penso que já me alonguei e talvez parasse por aqui. Muito bem, muito obrigado. Conceição Ataíde, de sua perspectiva. Boa noite, agradeço o vosso convite. Realmente eu estou a iniciar o acompanhamento de uma instituição que está altamente deprimida, que é o comércio, não é? Eu herdei, na altura quando herdei a PBC, na minha visão otimista, dizia que tinha herdado uma baixa num crescimento contínuo e que tinha herdado uma equipa de jovens com, no fundo, uma visão proativa da solução da baixa e realmente andávamos muito animados e a baixa continuava a evoluir. Realmente, os grandes fãs da nossa baixa são os estrangeiros. Eu continuo sempre a dizer que o grande desafio da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, paradoxalmente, é atrair as pessoas de Coimbra. Porque as pessoas de Coimbra
genericamente não acreditam no seu centro urbano e fogem da Baixa. É certo que neste momento a Baixa não está muito atrativa, não é? Porque para já tem uma coisa boa, é que estão a investir e este investimento a médio prazo vai dar os seus frutos. Mas de qualquer maneira é uma Baixa desabitada. E os seus habitantes não são pessoas que encantem as pessoas que lá vão. Depois também temos um grande grupo de comerciantes que está deprimido, que está agarrado a determinadas tradições e com alguma dificuldade quer ultrapassar as suas rotinas. Mas pronto, acho que com perseverança e ligados ao património, à marca de Coimbra, a todas as tradições que são estruturantes nesta cidade, acho que iremos avançar. E eu, no fundo, apresento 5 eixos estratégicos que nós temos em mente para desenvolver no âmbito da APBC. Um deles é precisamente a criação de serviços, e a criação de serviços no sentido de formação. Nós precisamos de dar formação às pessoas que estão connosco. E realmente aí temos alguns apoios, concorremos a formação a nível da União Europeia e neste momento temos 2 grandes programas a iniciar, um na área do, precisamente, quem tem o CAI ligado ao turismo e outro, precisamente, no outro comércio que não o turismo. Pronto, e estes 2 pilares de formação acho que vão ser determinantes para a Baixa também animar um pouco, porque temos pessoas que precisam mesmo de uma formação específica para entrar um bocadinho nesta dinâmica do online e da internet e pronto, temos muitas pessoas que precisam disso. E nós, realmente, como a APBC, estamos a dar essa força para avançar, estamos a estruturar essa formação com uma instituição que nos apoia, mas, de qualquer maneira, temos que ir produzindo eventos e os eventos têm que ir aparecendo. Não podemos estar à espera que a formação surta os seus efeitos para depois começarmos a ter comerciantes mais atualizados. Por isso, continuamos a dar um grande apoio aos eventos. Claro que agora os eventos pararam, mas começámos rapidamente com alguns que não só têm como objetivo promover, por isso há alguns filmes promocionais que divulgamos dentro das redes sociais, como também agora alguns eventos, por exemplo, agora vamos fazer o evento das sopas, que é na Rua da Direita, desenvolver o conceito do happy hour, é um conceito que nós queremos desenvolver, estimular as pessoas com vontade de vir à Baixa ao fim do dia. Pronto, são eventos que estamos a tentar estruturar e a desenvolver e alguns já foram lançados. Outro eixo que nós também temos que desenvolver e trabalhar bastante é atrair o investimento. E realmente nós temos que criar canais de interação entre investidores internacionais e nacionais que queiram investir na nossa Baixa. E neste momento realmente tínhamos um grande grupo de pessoas que queriam investir. Não iam para o Porto nem para Lisboa, porque realmente a parte imobiliária já estava muito cara e estavam a investir em Coimbra. E nesse setor, acho que mesmo assim, ainda ontem um senhor ligado à parte imobiliária dizia que as pessoas ainda continuam a procurar Coimbra. E pronto, isso é uma esperança que nós consigamos ativar esta questão do atrair o investimento. Outra área que também queremos investir muito é na questão da comunicação. E como há bocado o Pedro Machado falou, realmente a marca Coimbra existe, a marca Turismo da região do centro existe e venceu, não é? Agora, nós queremos desenvolver a marca Baixa de Coimbra. Isto é uma marca que só poderá ser feita depois de algumas estruturas serem criadas, na definição do nosso terreno, na formação, e esta marca Baixa de Coimbra começar a entrar na ideia dos turistas nacionais, porque nós agora temos, acima de tudo, claro, a minha prioridade são os turistas da própria cidade de Coimbra, que venham à Baixa, não é? Mas realmente o turista nacional tem muito estímulo para vir a Coimbra,
mas também gostaria de acompanhar toda a parte do património que atrai as pessoas também para atrair para a Baixa. E realmente essa criação da marca de Coimbra da marca da Baixa de Coimbra tem que aparecer e estamos a trabalhar nela. Depois, claro que esta promoção deste ecossistema tem que ser feito ao longo de várias medidas, e uma delas é realmente a questão das parcerias. E como há bocado o Sr. Vice-Reitor falava, as parcerias são essenciais. Nenhum de nós pode viver sozinho ou pode promover algum espaço ou alguma marca sozinho. Por isso, realmente, esta questão das parcerias com a universidade, com o clube de jazz, com os vários museus que a Baixa tem, uma área fantástica que nós temos, que está mais ou menos disfarçada, que é a questão da Rua da Sofia, tem um espólio fantástico, e nós realmente gostaríamos muito de investir muito nessa área da questão deste ecossistema no ser potenciado, mas na dinâmica destas parcerias com as várias instituições que venceram, não é? A Universidade de Coimbra venceu, Coimbra tem uma história fantástica, Coimbra no fundo é uma cidade com história, mas a Baixa de Coimbra precisa de prolongar e de ser um promotor também da continuidade dessa união. Pronto, neste momento a Baixa de Coimbra sofre, não só também por questões até da própria segurança da Baixa, da própria não habitação da Baixa, mas acho que com esta perseverança, com esta dinamização que o próprio centro urbano da Baixa pode desenvolver, poderemos ir avante. Por isso, genericamente, a APBC, esta Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, tem um grande desafio, mas não pode deixar de contar com todas estas instituições que nos irão ajudar, sem dúvida. Claro que o grande parceiro que nós temos é a Câmara, não é? Nós, em plena pandemia, fomos sempre acompanhando os nossos comerciantes, associados e não associados, mas também fomos pedindo algumas colaborações à Câmara. Neste momento ainda estamos à espera de algumas respostas, algumas autorizações foram feitas, mas algumas outras ainda estão para acontecer. Por isto tem sido um contínuo, não podemos parar, mesmo em situação de pandemia, estivemos sempre online, e pelo facto de estarmos online, já habituámos alguns comerciantes que nunca queriam entrar nesta dinâmica do online, mas já estão a ver que é necessário. Um dos desafios que temos agora, assim, a curto prazo, é realmente criar uma estrutura em que haja uma loja online do Centro Comercial da Baixa de Coimbra. Por isso, criar um Centro Comercial da Baixa de Coimbra online, para que, se vier uma segunda fase, uma segunda pandemia, nós já não ficamos tão descalços e os comerciantes já não tenham que fechar radicalmente os seus comércios. Por isso, estamos assim numa fase de abrir, talvez, mundos diferentes que a maior parte dos comerciantes não estavam interessados em avançar, mas neste momento estão a ver a necessidade de arranjar alternativas e de avançar para uma modernidade das suas lojas, que é urgente dinamizar na Baixa de Coimbra. Pronto, genericamente são estes pontos que tenho a apontar. Estarei disponível para algumas perguntas que me queiram fazer, e obrigada por terem dado atenção à Baixa de Coimbra neste painel. Muito obrigado, Assunção Ataíde. Nós iríamos agora entrar na segunda fase, que era de alguma troca de opiniões entre os nossos convidados. Enfim, depois então iríamos para responder a alguns dos muitos comentários que têm vindo a surgir no Facebook. Mas para já passar-vos a palavra, se algum de vós quiser acrescentar alguma coisa, sintam-se à vontade. Se me permite, Claro. João, eu gostava de, obviamente, pegar em algumas das questões que o nosso vice-reitor colocou,
enquanto desafios que são desafios da cidade e que também são desafios da região. E eu acho que um dos grandes desafios que Coimbra tem pela frente é exatamente de fazer este caminho de cidade-região, se me é permitida a expressão. Coimbra será tanto mais forte quanto mais forte forem polos como a Figueira da Foz, ou como Condeixa, ou Cantanhede, eventualmente a Mielhada, etc. Pese embora a Mielhada já esteja no distrito de Aveiro, mas faz parte da comunidade intermunicipal da região de Coimbra. E nós percebemos hoje que as dinâmicas, nomeadamente se formos a alguns exemplos que foram trabalhados por cidades de referência, e não vou falar agora em nenhuma, que é para não beliscar nenhuma sensibilidade. Eu lembro-me que uma das grandes apostas que foram feitas em cidades que tiveram, por exemplo, grandes eventos, como os Jogos Olímpicos, estou-me a lembrar de Barcelona, que depois daquele grande evento, o desafio que tinham pela frente era como é que eram capazes de maximizar os equipamentos que tinham construído, a sua distribuição até espacial, e de que forma é que isso podia e deveria ser interpretado como um valor para ser trabalhado. De facto, a seguir aos Olímpicos, Barcelona fez uma coisa óbvia, que é aquilo que estamos obrigados a fazer hoje. Virou-se para o mercado interno. Virou-se para a Espanha. E quis criar condições para que fosse capaz de responder àquele desafio que a Assunção agora colocou, que é os próprios conimbricenses poderem fruir, poderem, eu vou dizer, usar no bom sentido a sua própria cidade. Provavelmente, como há dias fazia o primeiro-ministro o apelo, quando os lisboetas não visitavam a Baixa de Lisboa, ou porque já não tinham tempo, ou então porque era uma chatice, porque havia muitos turistas na Baixa e, portanto, não se podia visitar a Baixa porque já não era a cidade dos lisboetas. Nós não temos esse problema, nunca tivemos o problema da massificação, mas temos um desafio parecido com, primeiro, termos que nos virar para o mercado interno, segundo, utilizarmos todos os recursos que temos disponíveis. E nesse exemplo, Barcelona, à época, criou, digamos, 3 grandes ordens de estratégias. Primeiro, a ideia dos anos temáticos. A tal ideia de criar no mindset, na percepção dos consumidores, anos dedicados, se é um ano à cultura, e estamos em plena candidatura de Coimbra para a Capital Europeia da Cultura, e esse é, de facto, um desidrato, eu acho que é um objetivo que nos deve mobilizar a todos. Mas no ano seguinte pode ser o cinema, no ano seguinte pode ser a música, no ano seguinte podem ser as artes performativas, ou seja, a ideia de se criarem consensos à volta de dinâmicas que as cidades e a cidade têm que interpretar para até dar resposta àquilo que a Assunção colocava agora na sua fasquia, no seu perímetro, que é de facto a área do comércio, que todos reconhecemos. Os meus pais são comerciantes, foram comerciantes na Baixa de Coimbra, portanto conheço-a muito bem, a Assunção, sei exatamente como é que se viveu, já não hoje, mas há 30 anos seguidos, o comércio da Baixa e a sua evolução. E, portanto, ideias como os anos temáticos que envolvessem comunidades. Segundo, tinha que ser, evidentemente, um trabalho que agregue setores. O comércio tem que estar ligado à dimensão da cultura, a cultura tem que estar ligado à dimensão da investigação, do ensino, o ensino tem que estar ligado a áreas que podem não ser exatamente aquelas que seriam expectáveis que tivessem laços de cooperação, e foi assim que se criaram dinâmicas que fizeram com que se conquistassem meios financeiros para que a promoção fosse uma promoção integrada da cidade, e a cidade aqui no seu sentido mais lato, mais abrangente. Terceiro, era, obviamente, criar, a Assunção falava há bocadinho da marca, as marcas são sempre processos, eu falo pelaquela que tentei ajudar a criar, que é a marca Centro de Portugal, e nós tínhamos inúmeras dificuldades quando lançámos a marca Centro de Portugal. Lembro-me bem das conversas, já com o nosso reitor Seabra, também com o reitor João Gabriel. De facto, o centro é algo um bocadinho omisso, quer dizer, a ideia de ir para o centro é uma ideia que não nos leva objetivamente para lado nenhum. Ninguém vai a Santa Apolónia, a Lisboa, e pede um bilhete para o centro, mas se calhar se pedir para o Algarve, já sabe que vai parar a Albufeira, ou no limite vai parar a Faro. No centro não se sabe se vai parar a Viseu, se vai parar a Coimbra, se vai parar a Aveiro. E, portanto, é de facto importante, às vezes, estes exercícios de posicionamento, que é isso que estamos aqui a falar, é onde é que queremos posicionar-nos, quem é que queremos atrair, que é para isso que servem as marcas, e de que forma é que esse posicionamento será útil para poder, de facto, conquistar mais adeptos, mais aderentes.
Por isso, este comentário que eu queria partilhar convosco tem muito a ver com aquilo que todos nós interpretamos, estudamos, lemos, e que está muito em linha com aquilo que disse o nosso vice-reitor, que é esta ideia desta cidade-região ser naturalmente traduzida para aquilo que a cidade tem que começar dentro de si própria, que é, no fundo, encontrar estes polos, que são polos de atração, mas com uma pequena, mas muito significativa diferença. Tem que ser aqueles que nos visitam a quererem vir, tem que ser aqueles que queremos atrair para a nossa cidade e para a nossa região, que têm que reconhecer o mérito e a bondade da oferta, do produto que lhes estamos a dirigir, e não podemos ser só nós a dizer bem de nós próprios, porque normalmente isso não resulta lá muito bem. E, portanto, temos que criar, de facto, esta percepção para o exterior de que podem e devem vir, que estamos aptos, estamos com as tais regras, estamos com os tais canais disponíveis para eles virem em segurança, mas verdadeiramente este acho que é um dos grandes desafios que temos aqui pela frente de todos. Sobretudo nesta época de incerteza, não é? Sobretudo nesta época de enorme incerteza, de não sabermos exatamente o que é que vai acontecer daqui a um mês ou daqui a 2 meses, como tínhamos previsto que iria acontecer e já sabemos que já não vai ser assim. Muito bem. Alguma intervenção adicional, Luís, Assunção? Gostava só de... O Pedro tocou aqui em 2 aspectos que eu não mencionei e que eu gostava de reforçar porque acho que são muito importantes, que são aqueles que extravasam o objeto mais direto do turismo e, portanto, é fechar o círculo, é juntar a inovação. Portanto, não falei sobre isso, mas o contributo que a inovação, no sentido de promover e de complementar a oferta turística e aquilo que se pode ver numa visita física através de visitas virtuais, são obviamente áreas em que é preciso também investir e que ajudam a ultrapassar, a minimizar os problemas, por exemplo, neste momento da falta de capacidade de haver visitas físicas. E, naturalmente, fechar o círculo, por exemplo, quando a APBC precisa de atrair, trabalhar também com todas as outras estruturas que podem atrair investidores, empresas para a cidade e para a região. Portanto, termos aqui um funcionamento conjunto, com troca de informações e sinergias muito fortes. E eu acho que isso é essencial e temos que conseguir ser eficazes na criação dessas sinergias, porque não é por falta de vontade, muitas vezes é porque a logística também é complexa e, portanto, nós vamos fazendo o que é possível, não podemos gastar mais tempo só a fazer essa interação, porque temos que continuar a produzir. Estas sinergias são fundamentais para a Baixa e já temos belos exemplos. Por exemplo, os Sons da Cidade é uma parceria entre a Universidade e a Baixa, o Clube de Jazz, uma série de instituições de caráter cultural, e realmente cada vez mais se vê bons resultados nisso. E é por isso que eu digo que realmente nós, Baixa, não podemos caminhar sozinhos e realmente teremos que caminhar com o património, teremos que caminhar com a inovação, teremos que caminhar com todas as estruturas que sejam atraentes nesta cidade. E por isso estamos sempre disponíveis para criar essas sinergias e ativar dentro dos nossos terrenos. Agora, claro, isto é um trabalho que vamos crescendo nesse sentido. Muito bem, enfim, já estamos aqui há algum tempo, eu agora passaria rapidamente a alguns comentários do Facebook. No Facebook tem estado bastante atividade, são essencialmente comentários, algumas perguntas, mas como é verdadeiramente impossível pegar nelas todas, eu estive aqui a fazer um pequeno exercício de juntar aqui 2 agregados de questões que vos queria colocar, também só 2 que não dá para alargar muito mais. O primeiro tem a ver um pouco mais com Coimbra e com a cidade e até com a Baixa, nomeadamente as questões que têm a ver com a necessidade da recuperação urbanística, limpeza e segurança,
Também uma questão que aqui foi levantada, que é haver mais horários à noite, nomeadamente, por exemplo, na universidade e noutros locais, para fomentar essa estadia das pessoas, portanto tem a ver com a cidade em si. Aliás, fazia aqui uma ponte para um tema que tem sido recorrente aqui nestes comentários, que é a questão dos portugueses versus estrangeiros. Portanto, tivemos aqui a falar que temos que olhar mais para os portugueses neste momento, enquanto não houver condições de circulação internacional como, pelo menos, próximas daquelas que existiam antes da pandemia, mas vários dos comentários têm levantado a questão de saber se de facto não está, quer o comércio da baixa, por exemplo, através dos preços que pratica, nomeadamente a restauração e outros desse género, quer a universidade e outros pontos de atração na cidade, se não estão demasiado focados, afinados para os estrangeiros, de forma a dificultar a vida ou a ser menos atrativos para os portugueses e para os próprios habitantes de Coimbra. Enfim, da região mais próxima. Portanto, esta era uma questão, portanto, se de facto existe se sentem que existe aqui algo a afinar para que os portugueses sejam mais atraídos pela cidade, enfim, pelas suas várias zonas, como é o caso da Baixa, através de horários, limpeza e segurança e, enfim, e outros efeitos, eventualmente. E, portanto, este era o primeiro, digamos, agregado de questões que vos queria colocar e depois colocarei outro de âmbito um pouco mais largo. Eu posso responder já a esse. Realmente é uma das grandes preocupações que temos, é a questão da segurança e da higiene e da limpeza. Já fizemos algumas reuniões com a Câmara, até com quem de direito está responsável sobre essas áreas, e tínhamos determinado a estratégia de fazer mesmo ações de sensibilização. O que é que qual é o diagnóstico que nós fazemos, por exemplo, na Baixa, em termos da higiene? Realmente há uma estrutura montada para dar resposta à limpeza e ao retirar do lixo e não sei o quê. Agora, todos os comerciantes também têm que ser coautores desta mudança. Por isso, nós temos que considerar, e isto é um discurso que eu tenho tido com uma série de estudantes, nós temos que considerar a nossa Baixa como a nossa sala de visitas. E na nossa sala de visitas não gostamos de deixar lixo e não gostamos de sujar. E as pessoas também têm que ser coniventes com este processo. Não podem estar sempre à espera que venha a Câmara limpar ou que venha quem tem essa responsabilidade de limpar. Nós próprios também temos que ser ativistas nessa questão. Outra preocupação é a segurança, e também é uma preocupação que nós temos tido, e mesmo ao longo da pandemia fomos sempre dialogando com a PSP e com a Polícia Municipal a pedir mais reforços. Como sabem, os habitantes da Baixa, neste momento, a grande percentagem são pessoas que vivem em condições de grande dificuldade, por isso a Baixa, neste momento, torna-se algo insegura. Mas é engraçado que eu até já fiz um estudo sobre a questão da segurança e há muito mais crime e assaltos nas zonas bem de Coimbra do que propriamente na Baixa. Mas o que é certo é que o ambiente acaba por assustar. O que eu digo aos comerciantes, e faço um apelo mais uma vez, é que quanto maior for o horário, quanto mais lojas estiverem abertas, no fundo, mais possibilidade temos de atrair as pessoas de Coimbra à sua Baixa. E esta questão do happy hour, lançámos esta questão do happy hour, que gostávamos que a Câmara tivesse colaborado connosco precisamente, fornecendo os transportes e os estacionamentos gratuitamente àquelas horas que nós escolhemos para já, que é à quinta e à sexta-feira das 6 às 8, e era precisamente começar a atrair as pessoas de Coimbra para irem à Baixa e receberem algum desconto, receberem um brinde, serem tratados de modo diferenciado naquela hora. Isto seria, no fundo, uma semente para começar a atrair as pessoas e, claro, aqui teríamos a ajuda também da Câmara. Como até agora a resposta ainda não veio, nós avançamos com o happy hour. Não com a gratuitidade do transporte, nem do estacionamento, mas realmente com as promoções que a Baixa pode desenvolver neste momento. Por isso, pronto, dentro destas circunstâncias estamos a tentar conseguir já avançar para outros atrativos,
para que as pessoas de Coimbra se sintam atraídas em Ana Baixa e fazer uma experiência de um happy hour, fazer uma experiência de um festival das sopas que vai agora acontecer quinta e sexta-feira e por aí fora. E basicamente, assim, a curto prazo é esta área que estamos a tentar trabalhar. Muito bem. Luís? Se posso também responder a essa questão, eu diria que, curiosamente, há uma oferta que nós temos feito agora, deste período, que se iniciou em maio, que, por defeito nosso, certamente, não tem tido a divulgação, se calhar, suficiente, mas nós estamos a aproveitar este período de teletrabalho para possibilitar visitas à Sala dos Capelos. Isto não é normalmente possível, porque a sala é utilizada diariamente para doutoramentos, etc., coisas desse género. E isto é uma oferta em que nós achávamos que os conimbricenses gostariam de vir conhecer. É uma visita guiada, portanto, com uma história riquíssima contada, e de facto não tem tido muita adesão. Isto é uma oferta limitada, enquanto durar enquanto a sala não voltar a ser utilizada em pleno. E gostava de dizer que vamos ter umas sessões especiais que vão ocorrer uma vez por semana, precisamente em horários que permitam que toda a população possa assistir, com apresentações feitas por pessoas. A primeira vai ser o professor João Gouveia Monteiro, que nos vai contar uma história mais ninguém consegue contar. Portanto, vamos ter sessões semanais com individualidades convidadas que nos vão contar a história do passo das escolas ou o que entenderem no local. E portanto, isso é uma oferta direcionada para a população de Coimbra, é durante este período. Portanto, temos que ser capazes de comunicar melhor. E o segundo aspecto, para melhorar também esta percepção geral daquilo que temos, iniciámos sessões de formação, quer para os agentes turísticos, que gostávamos de alargar também à tal rede de todos os agentes económicos que estejam interessados no turismo, de forma a poderem contar aos seus clientes, indicar-lhes de uma forma mais, com um conhecimento melhor, mais objetivo, de o que é que vale a pena visitar. Naturalmente a universidade, mas tudo o resto, toda a oferta das lindíssimas igrejas, ali nos comentários do Facebook falaram no Panteão Nacional, Santa Cruz, etc. Eu devo dizer, a primeira foi no dia 2 de julho, pelo professor António Filipe Pimentel, que conta histórias que eu penso que se calhar nenhum de nós conhece, eu não conhecia, eu não sabia. Quer dizer, nós temos a percepção que a Biblioteca Joanina devemos ao Marquês de Pombal e ao Ouro do Brasil. Não foi isso que ele nos disse, foi a universidade que a pagou e que investiu para o fazer. E, portanto, há aqui toda uma série de coisas que são interessantes que toda a população conheça e certamente proporcionarão uma experiência que todos gostaremos e que nos fica na memória. E eu acho que isso ajuda também a devolver um pouco à cidade aquilo que ela tem e que as pessoas possam sentir orgulhosas por esse património que está tão próximo e que muitas vezes não visitam. Nós dizemos sempre, eu só fui à Biblioteca Joanina uma vez porque fui lá mostrar aquilo aos estrangeiros. Não, nós queremos que as pessoas venham visitar porque é interessante e vale a pena. Muito bem. Pedro, há um problema de portugueses versus estrangeiros? Não creio que assim seja. Neste momento estamos essencialmente dependentes daquilo que o mercado nacional vai fazer. Há bocadinho disse esta expressão, não há aviões, não há mercados emissores e, portanto, iremos estar muito confinados. Mas vale a pena deixar 2 notas e 2 perguntas, até para interagirmos um bocadinho mais com os facebookianos que nos estão a acompanhar nesta altura. Primeiro, pensarmos o seguinte: Portugal tem 10 milhões de putativos consumidores e, por isso, com os 27 milhões que recebemos em 2019, dá-nos, de facto, uma amplitude interessante. Passámos de 10 para 37 potenciais milhões de consumidores.
O que significa que o peso específico que temos aqui dos mercados internacionais não é tanto decisivo no centro, mas é claramente esmagador no Algarve, em Lisboa ou na Madeira, e agora um bocadinho também no Porto e Norte. Se somarmos os nossos vizinhos espanhóis, os 45 milhões de espanhóis, mais os 87 milhões de estrangeiros que a Espanha recebeu, então nós estamos a falar de uma placa de 170 milhões de consumidores apenas no perímetro da Península Ibérica. E este é um ativo fortíssimo. É um ativo fortíssimo que nos deixa uma questão, e essa talvez menos objetiva para a nossa conversa hoje sobre Coimbra, é se verdadeiramente nos queremos apenas posicionar na dependência de uma indústria como o turismo, que é outra coisa, e que é outra discussão. Mas, e porquê? Porque estamos a falar de uma indústria de serviços. Alguns acusam de ter pouco valor incorporado, porque não produzimos motores, como os alemães, não produzimos outros bens que têm, de facto, valor incorporado, e hoje, perante uma ameaça como aquela que estamos todos a viver e a sentir, a nossa dependência ou a nossa monodependência está a ter os impactos que todos reconhecemos e que seguramente os comerciantes também estão a sentir. E, portanto, não se trata de uma questão para mim se é mais estrangeiros, se é mais ou menos portugueses. Trata-se de percebermos se queremos ter um posicionamento de uma monodependência de um produto ou se eventualmente teremos que reinterpretar o nosso próprio modelo de desenvolvimento, nomeadamente o económico, assente numa única estrutura ou numa única indústria. A segunda questão tem a ver com a questão dos horários à noite. Nós fizemos uma conferência de imprensa, foi com o Luís Alcoforado ainda, não sei se já foi com o reitor João Gabriel, se foi com o reitor Seabra, honestamente não me lembro, à meia-noite, exatamente no Museu da Ciência, no ano em que se comemorava, no dia que se ia comemorar o Dia Internacional dos Museus. Foi uma ideia original, que eu acho que o Covid também vem trazer. Já percebemos que há um espaço de alargamento, por exemplo, para os estabelecimentos comerciais, em concreto os restaurantes, aqueles que têm serviços de refeições, e que houve, de facto, aqui uma condescendência para que eles alargassem os seus perímetros em passeios, em praças. Nós olhamos para a nossa Avenida Sá da Bandeira e vemos instalações esplanadas em plena Sá da Bandeira, o que provavelmente não seria possível num ambiente dito normal. Da mesma forma que, e a Assunção já o falou, no recurso às novas tecnologias, nomeadamente as plataformas online, que estão a servir o queijo. Lembremos que recentemente Oliveira do Hospital lançou a sua feira do queijo digital. A Comunidade Intermunicipal de Coimbra lançou a sua plataforma digital de bens do setor primário e recentemente a Comunidade Intermunicipal de Viseu, Dom Lafões, também o fez. Portanto, o que significa que a tecnologia e a inovação estão aí e devem ser interpretados como um instrumento provavelmente poderoso para nos ajudar a ultrapassar. A segunda questão provocatória que eu deixo, e o que provavelmente não seria admissível para um orador, devia ser mais para alguém que questionasse o painel, é se o Covid vai ou não vai mudar o seu negócio. Isto é, estamos ou não estamos perante a iminência de muitos de nós, eu incluo-me em muitos de nós, a alterarmos parte dos nossos modelos de negócio que conhecíamos até aqui, ou se eventualmente mesmo não vamos suscitar alterações e se as pessoas estão ou não estão preparadas para essa alteração profunda que o Covid pode trazer. E por isso são questões que me assolam, com as quais convivo diariamente. Naturalmente que neste momento, tal como disse a Assunção, a nossa prioridade foi sempre na urgência e na emergência. Foi por isso que eu defendi que o Estado deveria intervir colocando o fundo perdido na tesouraria das microempresas, sobretudo se tivéssemos feito 6 meses por cada posto de trabalho, 1.000 euros, nós tínhamos pelo menos almofadado até esta fase crítica, que vai até, do nosso ponto de vista, até outubro. E, portanto, poderíamos aqui ajudar a resistir algumas empresas. O turismo é, de facto, a área mais afetada, mas eu acho que também podemos ter que, um dia, colocar a questão é se estamos ou não estamos disponíveis, em muitos casos, para alterar a nossa perspectiva sobre os modelos de negócio mais tradicionais e se isto não vem introduzir, de facto, novos desafios. Isso foi precisamente o que eu há bocado disse, porque nós temos estes dois grandes programas de formação e grande parte das pessoas não estava interessada. E neste momento sentiu que é mesmo uma necessidade. Por isso isto realmente vem a ativar um pouco
estas estratégias de comércio têm que ser atualizadas. Isto, no fundo, vai impulsionar a modernidade no comércio. Pronto, já estamos um bocadinho avançados aqui no tempo. Eu iria perguntar, enfim, na realidade, as vossas intervenções acabaram por se referir a vários dos comentários ou questões que eu ainda tencionava levantar aqui em relação ao Facebook, portanto, eu ficaria por aqui. Pergunto-vos se querem fazer alguma observação final, antes de passarmos aqui ao coordenador do Somos Coimbra para uma nota final. Se quiserem acrescentar alguma coisa. Está bem assim? Pronto, resta-me muito agradecer. Penso que, aliás, vejo pela grande atividade no Facebook que não só foi uma discussão interessante, como foi uma discussão que deu indicações e novidades interessantes a muitos daqueles que estiveram a assistir. E, portanto, espero que também tenha aqui uma pequena atividade sinergística nesta dificuldade que é sempre levar a informação até às pessoas que, no fundo, nos estão próximas e que às vezes estão afastadas precisamente desses fluxos de informação. Portanto, espero que, sob esse ponto de vista, também tenha sido útil. E então, ficaria por aqui e passaria a palavra ao José Manuel Silva, coordenador do Movimento Somos Coimbra. Boa noite a todos. Acabamos de assistir, não preciso de o dizer, a uma fantástica tertúlia sobre turismo em Coimbra e a recuperação dos visitantes por Coimbra e pela sua universidade. 3 excelentes intervenções e uma excelente moderação. Eu não vou repetir o que foi dito, naturalmente está dito por quem sabe mais do que eu sobre estas matérias, mas gostaria de salientar a afirmação do Pedro Machado de que a marca Coimbra não sai atingida. Isso é importante porque nos dá um reforço da resiliência para olharmos para o futuro, seguindo aquelas indicações que nos foram dadas e de ultrapassar estes períodos muito difíceis que vamos enfrentar nos próximos meses. O Luís Simões da Silva mostrou-nos que a Universidade de Coimbra está bem viva e continua a ser uma força motriz desta cidade e desta região, com uma série de ideias. Gostei muito do Gabinete de Curiosidades, da valorização das parcerias. Coimbra precisa de fomentar as parcerias a todos os níveis, do Museu da Medicina, naturalmente, e da gestão online da bilhética, que vai evitar aquelas filas a que às vezes assistíamos e que assim permite que as próprias pessoas tenham mais tempo para a visita, e é um dos mecanismos de segurança durante esta pandemia Covid. E a Conceição Ataíde, que nos veio aqui dizer que a Baixa está algo deprimida, mas vemos e ouvimos que está bem liderada, que há ideias, que há projetos, e em muito particular sublinhava o projeto de desenvolvimento da marca Baixa Coimbra, pelos vistos muito necessária mais para os portugueses do que para os estrangeiros, mas só ouvirmos falar nessa intenção, eu acho que já nos reforça a vontade de ir à Baixa, precisamente porque a Baixa justifica esta marca. O que é que nós podemos fazer para melhorar um pouco tudo isto e de alguma forma contribuirmos para potencializar tudo o que aqui foi dito e que as instituições de direito estão a trabalhar com um elevado profissionalismo, como acabámos de ouvir, e muito entusiasmo. Há alguma coisa a fazer nas acessibilidades e acessibilidades realistas. Nós precisamos de criar uma grande estação intermodal em substituição da velha estação velha. Não basta fazer um lifting à estação velha, é preciso que aquela estação se transforme numa grande estação intermodal, de onde os transportes se concentrem e dirigam para a cidade e para a região. É necessário promover melhorias no aeródromo Bissaia Barreto, para o transformar num aeródromo internacional e também para atrair turistas de outra classe, uma classe mais alta, e, claro, melhorar as acessibilidades rodoviárias à Espanha e à Europa. E em Coimbra há muita coisa por fazer. Por exemplo, é preciso que seja construído um novo Palácio da Justiça. Seria fantástico libertar para a cidade, para a cultura e para o turismo, o fantástico Colégio de São Tomás de Aquino.
É fundamental retirar a penitenciária do centro da cidade e abrir aquele espaço excepcional à cultura e ao turismo. E está previsto um espaço para a nova penitenciária. É preciso que Coimbra pressione esse investimento, que vai ser feito noutras cidades e não vai ser feito em Coimbra, para tirar os estabelecimentos prisionais do centro da cidade. É preciso recuperar os nossos históricos e degradados jardins camarários. É preciso abrir a Rua da Sofia. A Rua da Sofia é verdadeiramente, porque somos património mundial, é um crime de património mundial não potencializar a enorme riqueza da Rua da Sofia e dos seus múltiplos colégios e assistir à degradação de alguns deles. Não pode ser, tem que haver uma estratégia global, onde obviamente a Câmara pode ter um papel de liderança na recuperação da Rua da Sofia em parceria com a Universidade. Devemos transformar a nossa Praça do Comércio na grande plaza central de Coimbra. A Praça do Comércio é belíssima, tem um potencial enorme, podia ser a grande plaza do convívio e do comércio de Coimbra. É preciso investir-se nesse sentido e definir essa estratégia para que se implementem as medidas necessárias para que isso seja conseguido. É preciso investir e dar mais vida ao Rio Mondego e às suas margens. Algo que a mim me faz doer a alma é não serem potencializados, não haver, nomeadamente na época turística, concertos diários dos grandes órgãos-tubos da cidade. Coimbra é riquíssima em grandes órgãos-tubos, que estão quase completamente desaproveitados, nomeadamente na Universidade, mas também na Igreja de Santa Cruz. Devia haver concertos diários nos órgãos-tubos da cidade, tão apreciados pelos nossos turistas, mas não só, também pelas populações de Coimbra. Precisamos de mais hotéis, devemos investir no turismo científico, para o que é necessário criar mais estruturas. É um ramo do turismo em que Coimbra tem um enorme potencial, até pela sua localização geográfica, mas também pela sua universidade e pelo seu grande centro hospitalar, e deve haver uma aposta particular e uma estratégia particular para o turismo científico. É necessário, para isso, uma gestão ágil e moderna do Convento de São Francisco, a recuperação do Convento de Santa Clara Nova já tarda. Ainda hoje visitámos, por exemplo, São Martinho de Árvore, que tem um porto romano, que está por descobrir arqueologicamente e valorar turisticamente. Visitámos a aldeia do Carvalho, parece que fomos ao topo do mundo com paisagens absolutamente deslumbrantes, ou seja, as nossas freguesias, onde existe por explorar e desenvolver um riquíssimo património histórico, arquitetónico e paisagístico, devem estar nesta região de Coimbra e devem entrar em circuitos de visitas turísticas, porque de facto é uma riqueza enorme que está desperdiçada. Claro que depositamos uma esperança enorme no projeto Coimbra Capital Europeia da Cultura 2027. Encaramos com alguma preocupação não ser ainda conhecido o orçamento previsional, e sem um orçamento previsional não sei como será possível desenvolver um programa adequado, mas estamos todos muito expectantes, muito positivamente expectantes do êxito da candidatura de Coimbra à Capital Europeia da Cultura 2027, que pode ser um momento e um elemento transformador da cidade. Mas, sobretudo, é preciso definir uma estratégia turística global para Coimbra, para o Concelho e para a sua região, como aliás foi dito pelos três intervenientes, e muito bem. Tinha algum receio que não haja da parte da Câmara uma aposta de vida no setor do turismo, reserva para a dinamização e promoção do turismo apenas 800 mil euros para 2020, o que nos parece manifestamente pouco. Como foi dito também, para Coimbra manter e incrementar a sua vida e o seu comércio, não podemos depender só dos estudantes e do turismo. É preciso reindustrializar Coimbra, é preciso apostar na nossa riqueza e produção cultural, que são duas áreas que têm estado um pouco esquecidas na valorização do desenvolvimento de Coimbra. Há muito trabalho para fazer em Coimbra em todos os setores, acho que não temos dúvidas quanto a isso, e não queria deixar de sublinhar as várias ideias e propostas que foram apresentadas por quem nos ouviu via Facebook, algumas das quais extremamente interessantes, como promover, de uma forma regular, já foi feito, as visitas noturnas à Alta e à Universidade de Coimbra. Enfim,
não posso nem devo alongar, por isso quero desejar umas boas noites a todos, agradecer em particular aos membros do painel, à Conceição Ataída, à Assunção Ataída, ao Luís Simões da Silva, ao Pedro Machado e ao João Gabriel Silva, e também, não esquecer, o Nelson Cruz, que esteve na regi desta transmissão live, e a quem nos seguiu via Facebook. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até à próxima tertúlia do Movimento Somos Coimbra. Muito obrigado, boa noite. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite e venham à baixa. Nomeadamente às sopas.